Oi gente, eu disse a vocês que ia gravar um vídeo falando sobre a minha história. A minha história é assim, eu comecei como camelô. Então, você até tem que começar de baixo. Eu dou valor à pessoa que começa de baixo porque ele tem um pouquinho a realidade. A realidade é que você, no caso, tem um pequeno empreendimento, um valor pequeno. Na época eu tinha R$50. E comecei a aventurar. Fui para a cidade, na cidade eu comecei a trabalhar como camelô. Assim, para mim foi difícil porque assim, eu nunca tinha trabalhado de camelô. E tive a necessidade de trabalhar. Chegando lá, entendeu? Muita gente, muita mercadoria, com pouca mercadoria. Desculpa, aí tá passando o trem, entendeu? E pouca mercadoria, e ali eu vi que no caso eu tinha que me virar, trabalhar para que conquistasse o meu espaço. E naquele momento, nós dependemos de quem? De Deus primeiramente. Você pode ter tanto dinheiro, mas se você não depender de Deus, você é um zero à esquerda, um nada. Você pode ter muito dinheiro, mas o dinheiro, ó, vai-se embora e você, entendeu? Então a sua estrutura tem que estar nele. Em Deus primeiramente, e depois você conquista o seu espaço e ele lhe exalta pelo que você é. Então no caso primeiro eu fiz até um questionamento com ele quando eu estava lá trabalhando, e eu vi assim, pessoas com o mesmo segmento, a pessoa vendia que nem cachoeira, entendeu? E eu ficava só olhando e cadê eu vender? Então no caso eu fiquei um pouco angustiado dentro, assim, questionando a Deus por quê, ele vendia ou não. Mas foi ali o início de eu conversar com Deus, porque eu nunca tinha conversado com ele, assim, de pessoas como eu estou conversando com você agora. Então no caso, eu conversando com ele, eu disse, ó, se eu sou teu filho, eu tenho a mercadoria, aquele ali tem a mercadoria, ele é teu filho, eu sou teu filho, por que ele vende ou não? Aí eu disse, então pronto, se eu estou errado, me faça eu vender 2 pares de sandália daqui para a noite. Então o que aconteceu? Eu só vendi 2 pares de sandália. E o interessante é que quando eu guardava a mercadoria, chegou um cliente e comprou uma. Aí eu disse, oxi, ao contrário, o cliente só chega na hora que você está fechando, aí botei para fora. Aí fiquei esperando e nada. Quando eu fui guardar, novamente, quando estava na última sandália, chega um cliente e pergunta o par de sandália, 41, eles têm, vendi. Então quer dizer, tira a lição para mim, que eu fiz uma pergunta a Deus e ele me respondeu. Se eu estou errado, eu faço que eu venda 2 pares de sandália daqui para de noite. E vendi. Então naquele momento eu pude entender que no caso, por certo que eu estava perante Deus, eu estava errado. Por quê? Porque ele escreve a nossa história, entendeu? No decorrer da nossa vida, e para que você tire lição dela, entendeu? Então na próxima gravação eu vou contar mais história do que aconteceu na minha vida, para que você possa. Hoje eu tenho um empreendimento, microempreendedor, mas para chegar aqui eu passei por processo que eu tenho no caso que entender que eu não consegui nada sozinho, permissão dele para que eu possa hoje ser o que eu sou hoje.